Eduardo Bolsonaro inovou na política brasileira. Virou o primeiro deputado home office do país. Ele registra presença, vota e recebe verba de gabinete normalmente. Na semana antes do carnaval, eu estava nos Estados Unidos. Voltei para o Brasil só para passar em Brasília terça e quarta. E quinta-feira já retornei para os Estados Unidos. Mas passa mais tempo nos Estados Unidos do que em Brasília. Não discursa, não participa de comissões e, enquanto o Congresso discute temas essenciais, ele faz lives de Nova York e Washington. Nos 3 primeiros meses do ano, Eduardo já viajou 4 vezes para os Estados Unidos. Durante sua última estadia, enquanto parlamentares negociavam as novas regras das emendas no Brasil, ele participava de um podcast com um bolsonarista em que ambos brincam com a ideia de morar fora. Por favor, presidente Bolsonaro, lembre-se, 1º de janeiro de 2027, eu quero muito ser o ministro da Defesa. Pense em alguém para o dia 16, porque eu quero muito ser o ministro da Defesa do dia 1º ao dia 15, e aí prometo que teremos as Forças Armadas Brasileiras restauradas à sua glória. Depois eu volto para os Estados Unidos para tocar a minha vida. Quem sabe a gente daqui a algumas semanas não volte aqui para fazer mais um. Vamos ver aí o desenrolar das agendas. Tem resultado da enquete aí? Mais de 70% das pessoas Mais de 70%, querem que você não volte ao Brasil. Pô, ninguém me quer no Brasil, poxa. Na mesma entrevista, Eduardo Bolsonaro chega a mandar um recado velado a Alexandre de Moraes e os aliados do ministro. É ventilado aqui, né? Não é só o nome do Alexandre. Já ouvimos Fábio Chor, já ouvimos o juiz Marco Antônio, né? André Vieira. Então, Ayrton Vieira, perdão. Então, todas as pessoas que estão ali correndo junto com o Alexandre, né, justificando as ações dele, investigando e etc., também estão sob análise aqui. Mas depois, quando o custo Alexandre de Moraes ficar muito alto, meus amigos, em Brasília, cada um só está preocupado com o próprio umbigo, né? A maioria das pessoas, né, das autoridades. Então, eu vejo que é o seguinte, quando der o tapa ali em cima daquele ninho de insetos, vai sair voando tudo quanto é canto aí, etc. Acho que não vai se sustentar em pé. Mesmo sem estar presente, Eduardo mantém seu nome registrado no plenário por meio do aplicativo da Câmara, Infoleg. Já na tribuna da casa, ele discursou apenas uma vez em 2025, e justamente foi sobre os Estados Unidos. Para efeito de comparação, no mesmo período, em 2023, ele já havia discursado 15 vezes no plenário. Além de ignorar os debates nacionais, Eduardo tem se dedicado mais à política americana do que à brasileira. Segundo o levantamento do UOL, ele mencionou Donald Trump mais vezes em suas últimas declarações públicas. Então, do dia 20 de janeiro até agora, são 4 viagens e essa a mais longa de todas. O que é curioso é que, claro, entre os vários temas que ele poderia estar tratando, já que ele tem todo esse acesso à Casa Branca, segundo ele, por que não falar das tarifas que vão afetar justamente os setores econômicos brasileiros? Muitos deles, inclusive, liderados, ou pelo menos em regiões com uma maioria bolsonarista, por exemplo, as madeireiras em Santa Catarina. Mas não, né? Não há, pelo menos nas redes sociais de Eduardo Bolsonaro, nenhuma citação, nenhuma referência às tarifas que Donald Trump está colocando justamente sobre os setores econômicos do Brasil. O que ele está justamente lidando com a situação particular do seu pai e, claro, a dele mesmo. Então, essa é pelo menos o que ele coloca nas redes sociais, a sua agenda. Eu fico me perguntando quando é o retorno. Será que haverá um retorno? Amanhã, aqui em Nova York, acontece uma manifestação pró-Bolsonaro, pró-anistia. Obviamente, nós estaremos lá, mas, insisto, fico me perguntando até que ponto essa é uma viagem a mais ou uma viagem que faz parte, aí, talvez, de algum outro planejamento. Não, ele precisa continuar dizendo com quem se reuniu, quando esteve, onde esteve e qual era o motivo dessas todas as reuniões. Quando ele ironiza o nosso colega o Noblat dizendo isso, parece que ele está se esquecendo que ele tem um mandato público, né? Que ele tem compromissos e obrigações públicas, justamente de trazer à luz a agenda
o objetivo, com quem se reuniu, quem pagou, etc, etc, etc. Ele disse sobre as viagens anteriores que tinha sido do seu próprio bolso. Mas nesse caso agora, claro, tem 90 dias, se eu não me engano, para que os dados sejam tornados públicos. Tudo bem, desde que haja uma transparência sobre o motivo da viagem. Ou então, foi tirado férias, é isso? Você tira férias e foi viajar? Como é que funciona exatamente isso? Então, é necessário o debate sobre a questão. A apuração do UOL também dá conta de que suas ausências já geram desconforto até dentro do PL. Mas apesar da falta de trabalho no Brasil, seus gastos seguem altos. Só em fevereiro, Eduardo gastou R$ 12.503 com seu escritório de apoio parlamentar. Em janeiro, foram R$ 12.468, totalizando quase R$ 60 mil apenas nos 2 primeiros meses do ano. A pergunta que fica é, se ele anda viajando tanto aos Estados Unidos, por que continua gastando dinheiro público com um escritório em Brasília? Além de gastar como um parlamentar ativo, Eduardo entrega pouco. Segundo o índice Legisla Brasil, ele tem notas abaixo da média em áreas como produção legislativa, 5,4, e fiscalização, 3,6, em uma escala de 0 a 10. Assim, Eduardo Bolsonaro adotou um modelo de mandato inédito na política brasileira. Conseguiu transformar seu mandato em home office e se tornou uma figura decorativa do Congresso. Parece óbvio que qualquer pessoa, e isso inclui deputado, deputada, senadores, senadoras e parlamentares, qualquer pessoa que comete crime, que defende quadrilha, não pode ter passaporte para sair do país e não pode continuar cometendo crimes continuados. É o caso de Eduardo Bolsonaro. Esse tem usado o mandato parlamentar para, junto à extrema-direita nos Estados Unidos e junto ao governo Trump, fazer ataques ao judiciário brasileiro, especialmente ao ministro Alexandre de Moraes, a quem ele disse que vai punir, custe o que custar. Fez, inclusive, uma ameaça. O mesmo Eduardo Bolsonaro que disse que ia fechar o Supremo com um cabo e 2 soldados. Também ele tem defendido ações e retaliações dos Estados Unidos contra o Brasil. Eduardo Bolsonaro, Jair Bolsonaro, essa base bolsonarista golpista, sob um manto de falso patriotismo, estão abertamente pedindo intervenção externa, principalmente dos Estados Unidos do Brasil. E o próprio Jair Bolsonaro disse que não tem solução aqui dentro, a solução tem que vir de fora. E ele espera que o exército dos Estados Unidos venha aqui matar brasileiros para poder se apossar do poder no Brasil. Falso patriota. Mas Eduardo Bolsonaro cometeu pelo menos 3 crimes. Um deles de falta de decoro. E a Gleisi Hoffmann, então presidenta do PT, já entrou com ação no Conselho de Ética. O segundo crime, vocês que gostam de falar de punir bandido, é o artigo 359 do Código Penal, que dá pena de 4 a 8 anos de prisão. Crime contra o interesse nacional. E o segundo, embaraçar as investigações em curso. É a Lei 12.850 de 2013, assinada pelo próprio Jair Bolsonaro. Pena de 3 a 8 anos. Eduardo Bolsonaro quer constranger a justiça. E ele não irá conseguir, porque o prazo para a PGR se posicionar sobre a defesa de Bolsonaro e outros encerra nessa sexta-feira. A partir daí, o Supremo, aceitada a denúncia, ele vai julgar se Bolsonaro se transforma em réu ou não. Transformado em réu, ele vai ser preso, porque a pena que a CPMI fez o cálculo, deputada Jandira, foi de 28 anos de cadeia naquela conta que nós fizemos em relação aos crimes cometidos por Bolsonaro, fora roubo de joias. Ou ele vai preso ou vai fugir. Sobre a fuga, falo daqui a instante, porque tornozeleira resolve esse